vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, cante. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Só Ele é. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim o quê? Um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Cante. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Levante as mãos. Oh, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel para todo sempre. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. 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 Diga: Senhor Jesus, eu creio na tua fidelidade sobre a minha vida, por isso eu estou aqui. Muito obrigado, Jesus, por cuidar de mim. Eu te agradeço. Amém. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Amém. Bem-vindos. Vamos se assentar. Você que está aqui na igreja, como você que está através do culto online, que vai assistir depois essa gravação, sejam muito bem-vindos à Casa de Deus. Estamos aqui no domingo, dia 25 de outubro, é o domingo dos filhos de Deus, e nós vamos agora para a palavra do Senhor. Seu coração está preparado? Está alegre? Quem está alegre, diga graças a Deus. Então vamos para a palavra do Senhor, pessoal. Eu queria que você abrisse a Bíblia, por favor, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1, é logo depois do Evangelho de João. O que nós vamos aqui falar hoje? Que o Espírito Santo, nós estamos numa série de mensagens, nos domingos, falando sobre a importância da ação do Espírito Santo na nossa vida.
E isso é muito importante. E o que nós vamos ver hoje? Que existem situações que nós vamos enfrentar, vamos passar na vida, que é necessário ter um impulso, ter uma força, não uma força natural, uma força humana, uma força física, uma força, né, de vontade, uma força que vai nos impulsionar, que vai fazer a gente só olhar para frente, com vontade de vencer, de superar, de mudar, né, aquela situação. E essa força é exatamente o que? Esse poder que nós recebemos quando o Espírito Santo atua na nossa vida. Então ele é como o seguinte, pessoal, vamos entender, para ficar, começar a clarear, né, o nosso conhecimento aqui, o nosso entendimento. Imagina que você tem um automóvel, só que esse automóvel, o motor dele não é confiável, está com defeito, está falhando. E esse defeito faz com que esse motor seja fraco. E você não tem nem confiança de sair com esse automóvel. Por quê? Porque você tem até receio desse automóvel te deixar na mão. Você tem receio, às vezes, de você ter que enfrentar uma ladeira, ter que enfrentar assim um lugar que vai precisar de muita força para poder superar aquela ladeira, aquele morro, aquele obstáculo. Mas porque o motor está com problema, você não vai conseguir. Esses dias eu fui até na casa da senhora aquele dia lá, irmã Elizabeth. Fomos visitar lá a sua mãe, na casa da sua mãe lá no Bela Vista. Aí eu fui por aqui por trás. Tem o GPS mostrou um caminho aqui por trás. Cortei aqui para cruzar o anel viário ali na frente. Aí ele mostrou um caminho, pessoal. Fui cortando, daqui a pouco teve uma ladeirona. Aqui. E era uma ladeira bem íngreme. E era de paralelepípedo. Não sei se você conhece, bem aqui perto. E aí ainda estava meio chovendo aquele dia. Lembra, irmã Elizabeth? Estava chovendo, então estava liso. Aí eu falei, é por aqui mesmo. Só que na hora que eu fui subir, tinha um carro na minha frente. Aí eu esperei o carro. E lá vai o rapaz. Foi. Chegou lá no meio, ele parou. Começou a acelerar, aquele barulhão, e o carro começou a dançar. Aí não conseguiu, pessoal. Aí ele parou e foi descendo, Ele não conseguiu superar o obstáculo. Aí ele foi de novo, chegou no pé do morro e foi, com tudo aquela força, chegou no meio e parou de novo. Falei, meu Deus. Aí ele deu sinal, falou, vai agora, vai você. Falei, ixi, né? Aí eu não sabia se ali era o problema era o carro, né? Ou se era a habilidade do motorista. Mas sei que não conseguiu. Falei, vamos lá, né? Bem devagarinho. Botei lá, tal, foi devagar, deu uma escorregadinha ali, mas consegui superar. Cheguei, né, aonde eu tinha que chegar. Então aquilo ali, né, faz a gente pensar, olha só, na vida é assim. Tem uns que não conseguem, não tem força, não supera. Aí o caminho, tudo que resta é o quê? A pessoa voltar, só que esse caminho não é o que a gente quer, é o caminho que tem que descer. Descer é bom, pessoal? Não, temos que avançar, subir, para atravessar e chegar do outro lado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então digamos que o veículo daquele rapaz estava com defeito, estava fraco o motor, quer dizer, mas ele precisava passar por aquele caminho, mas não tinha força, pessoal. Irmãos, eu vou falar para vocês, isso aqui é só uma figura para você entender. Vai ter momento na vida, escuta o que eu vou te falar. Vai ter momento na vida que nós vamos ter obstáculo gigantesco, pessoal. E a gente só vai conseguir superar se a gente tiver essa força, esse motor forte, esse motor novo, que a gente vai chamar aqui, que é o Espírito Santo de Deus. Deu para começar a clarear o entendimento? Quem está começando a entender, diga glória a Deus. E pastor, e se eu não tiver essa força, a gente não vai conseguir superar. A gente vai tentar, a gente vai querer, mas não vai ter força. Nós vamos começar a ouvir o que não tem que ouvir. Vamos começar a falar o que não deveríamos falar. É difícil, complicado, não tem jeito, tenho que me conformar, tenho que aceitar, a vida é assim. Não, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, porque Ele é a força. Eu vou mostrar para você agora, Ele é poder, para a gente atravessar o quê? Obstáculos em nome do Senhor. Veja aí comigo, Atos capítulo 1, versículo 8, todos encontraram? Está aparecendo aqui na tela? Está aparecendo aqui? Tá? Dá para ver daí?
Então agora está dando para ir. Diz assim, ó: mas recebereis o que, gente? Recebereis o que? A virtude. E virtude, tem algumas traduções que traz o que? Mas recebereis poder. Olha só, quando que eu vou receber essa virtude? Quando que eu vou receber esse poder? Quando eu estiver o que? O Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ele já veio. Isso aqui foi o nosso Senhor, né? Que antes da sua ascensão, Ele disse: olha, quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão receber uma força, vocês vão receber um poder, vocês vão receber uma virtude que vai ajudar vocês. Que nós já aprendemos na série de mensagens que nós estamos tendo, que o Espírito Santo é o ajudador, é Ele que vai nos ajudar. O nosso relacionamento tem que ser com Ele. Esse é o momento que nós temos que ser sensíveis à voz de Deus. E se nós estivermos sensíveis, se nós estivermos ligados com o Senhor, Ele vai dirigir nossa vida. Então quando a gente tiver que enfrentar algum obstáculo, quando a gente tiver que enfrentar alguma situação que é maior do que a gente acha que podemos superar, você pode orar e o Espírito Santo vai ser essa força, vai ser esse motor forte que vai jogar a gente para frente. O Espírito Santo não joga a gente para trás. O Espírito Santo não joga a gente para desviar. Ele joga a gente para frente. Vai, eu sou contigo, você não vai cair, não temas. Ele vai estar sempre falando o quê? Segue, avança, não olha para o obstáculo, não olha para o problema, não olha para ninguém, olha para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Diga a glória a Deus. Leia de novo comigo então: mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aí ele fala, aí vocês vão ser testemunhas do Evangelho, porque o povo de Deus, ele faz a diferença em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos lá no primeiro livro de Samuel, para você entender o que é isso. Olha só, primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Você que gosta de anotar na Bíblia, anota aí, faz as suas anotações, e aquilo que Deus fala ao seu coração em nome de Jesus. Está escrito assim, pessoal, versículo 13: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia, preste atenção agora, olha que bonito, desde o dia da unção, daquele dia em diante, o que, pessoal? O Espírito do Senhor fez o que? Se apoderou de Davi. Diga, oh glórias. Olha só, o que aconteceu aqui? O Samuel, que era o sumo sacerdote, o representante de Deus, o Senhor falou com ele, falou, vai na casa do Jessé. O Jessé era o pai de Davi, e entre os filhos de Jessé, tem um deles que me agrada, tem um deles que chama a minha atenção, tem um deles que está na hora de eu investir nele, eu vou dar força para ele, porque assim, eu vou usá-lo, mas ele vai precisar de força, ele vai precisar de unção, ele vai precisar de preparo, senão ele vai ficar no meio do caminho, ele vai ser envergonhado. Então você vai lá, Samuel, vai lá, na casa do Jessé, e lá eu vou mostrar para você quem que é o filho do Jessé que vai ser ungido rei. O Jessé, obediente, prepara o azeite, manda o aviso, manda a mensagem para o Jessé, falou, Jessé, não divulga agora não, eu vou na tua casa, e entre os teus filhos vai ser, olha, imagina a alegria do pai, né? Do Jessé, o que? Um dos meus filhos vai ser rei, o Senhor escolheu, que maravilha. Aí chega lá o Samuel, e estava todos os filhos lá, os 7, Davi não estava, os 7 estavam lá. 3 desses 7 faziam parte do exército de Israel, então eram homens fortes.
Eram homens assim diferentes, preparados. Um era o Eliabe, o outro Abinadab, o outro Samar. Esses 3 eram do exército. Aí escuta só, pessoal. O que foi, Leonardo? Então vai lá, dá um passeio lá, senão você tira a atenção das pessoas. Tem que ficar firme aqui na palavra, amém? Deixa nada tirar sua atenção não, irmão, fica na palavra. Isso, irmã Helena, deixa aí. Isso, vai lá, pronto, volta aqui para a palavra. Não, se não tira, a gente não entende nada, sai vazio, né? Fica ligado, irmão. Você pensa que Satanás não age no meio do culto, não? Ah, meu irmão, tem que ficar ligado. Agora não pode fazer nada, ficar assim, ó, ligado no Senhor, amém? Aí o que aconteceu? Chega lá o Samuel, e ele vai fazer o que? O Samuel, ele vai ungir, né, o novo rei de Israel. Aí já é apresentado quem? Na visão de todos, aquele que tinha cara de rei, aquele que tinha jeito de rei, altura de rei, tinha tudo de rei, que era o Eliabe, o mais velho. O que o Samuel faz? Samuel fala: eita, já cheguei, já está diante do rei, já ia ungir. Quando ele ungir, Deus falou: ops, segura aí. Não, esse aí pode ter cara de rei, pode ter jeito de rei, parece rei, só que é o seguinte, já tenho rejeitado, esse aí não tem me agradado não, esse aí está devendo muita coisa para mim. Olha que coisa séria, não podemos viver de aparência. Aí o Senhor fala para o Samuel: ó, vocês atentam para a aparência, eu atento para o coração. Aí o que Deus, o Samuel fala? Ó, não é você não. Chama o segundo, Abinadab, não é. Chama o terceiro, Samar, também não é. Vai passando todos. Passou 7. Aí, Jessé, tem mais filho? Porque, poxa, Deus falou para eu vir aqui que um dos seus filhos seria o novo rei. E pelo que eu estou vendo aqui, passaram todos e, né, ele falou: tem mais um. Mas é um menino, está lá cuidando das minhas ovelhas. Ele falou: não, então traz ele aqui. Enquanto ele não chegar, ninguém senta, ninguém come, vamos esperar. E aí quando chegou, Deus falou: é esse, tenho separado ele para mim. Então quer dizer, na aparência dos homens era o mais fraquinho, né? Na visão dos homens era o menos capacitado. Nem o pai acreditou nele. Olha que coisa séria, nem o pai acreditou. O pai olhou e falou: eu tenho outros filhos aqui, fortes, gente que está no exército, soldado, né? O Davi poxa, ele cuida do meu rebanho, é pequenininho, é novo, né? É franzino, ele não tem cara de rei, não parece com rei, não tem jeito de rei, então ele não, nem vem para esse dia especial. Só que olha o que Deus fez. Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios, né, pessoal? Deus não vai escolher aquele que parece já ser o correto. Então você não tem que olhar, meu irmão, para aquilo que parece. Mas o que eu quero mostrar para você, escuta, nesse dia que a unção de Deus foi colocado o azeite sobre o Davi, a Bíblia fala que a unção foi física, mas espiritualmente o que se apoderou dele? O Espírito do Senhor. O que nós lemos lá em Atos? Que quando vier o Espírito de Deus, vem o que? Poder, vem virtude. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Gente, aqui Davi ainda não tinha enfrentado o gigante Golias, não tinha. Ele já tinha enfrentado o urso, já tinha enfrentado o leão, né? Já tinha enfrentado outras dificuldades. A verdade é que nem é o certo. A Bíblia não fala se foi antes ou depois da unção. Eu acredito que foi depois da unção. Eu acredito que foi depois. Aí ele se tornou um valente. Mas olha o que tinha pela frente, um gigante, que ninguém apostou que Davi iria vencer. Mas o que tinha dentro dele, pessoal? Uma força, um motor forte. Que eu falei antes? Que te joga para frente, encara, enfrenta. Eu sou contigo, você vai vencer. Olha que importante é ser cheio do Espírito Santo, amém? Estava lá o exército de Israel, quando apareceu Golias, e o gigante fez a proposta para um homem enfrentá-lo. Ninguém enfrentou, inclusive os 3 irmãos de Davi, que era do exército, cadê? Eles não chegaram e disseram: não, eu vou enfrentar, Deus é comigo. Não. Quem fez isso? Davi. Mas por que ele fez? Porque ele olhava para ele via capacidade nele, ou porque tinha uma força maior? Porque ele tinha esse motor forte que impulsionava ele para vencer, para subir essa ladeira aí e chegar no objetivo. Era o Espírito de Deus que estava agindo sobre ele. Quem entendeu, diga glórias a Deus. Olha só, essa força, meu irmão, nós vemos aqui em Juízes, volta aí um pouquinho, Juízes capítulo 15,
Nós vemos aqui em Sansão essa força. Por que Sansão tinha essa força? Porque o Espírito de Deus era sobre ele. Veja só, Juízes 15, 14. Juízes capítulo 15, versículo 14. Abra aí. Você vai ver que o Sansão, ele era diferente, ele tinha uma força, ele tinha uma capacidade, mas isso era o quê? Era o Espírito de Deus agindo nele. Olha o que está escrito aí no versículo 14. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, lê você aí. Ixi, quem almoçou hoje aqui? Diga amém. Quem almoçou? Cadê? Então, cadê a força aí, irmão? Está com alegria? Olha lá, porém o quê? O Espírito do Senhor, olha aí. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Diga glória a Deus. Antes do Espírito de Deus se manifestar, ele estava preso, ele não conseguia quebrar aquelas cordas. Pastor, por que Sansão estava amarrado? Eu falei isso aqui nos cultos anteriores. Ele foi lá, ele veio para ser um libertador, e os inimigos principais do povo de Deus naquela época eram os filisteus. E o que ele fez? Ele foi provocar os inimigos. Ele queimou, colocou fogo no campo dos filisteus lá, queimou tudo. Aí os filisteus vieram para cima do povo de Judá, e disseram para o povo de Judá o seguinte: olha, se vocês não nos entregar o responsável que colocou fogo na nossa terra, na nossa plantação, se vocês não me entregarem o responsável, nós vamos vir aqui e vamos prender vocês, vamos maltratar sua família, vamos escravizar seus filhos. Então é melhor vocês descobrir quem fez isso e entrega para nós quem fez isso, e vai dar tudo certo. Aí os homens de Judá ficaram apavorados, que os filisteus colocavam medo. Aí eles foram e entregaram, viram que o Sansão foi o responsável. Chegaram a Sansão: a gente não quer fazer mal a você, mas é o seguinte, a gente foi ameaçado, e ou a gente te entrega. E veio um monte de gente, veio um monte, a gente vê aqui, sabe quantos homens foram para amarrar o Sansão de Judá? 3.000 homens. Olha o versículo 11 aí, 15, 11, Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Quer dizer, olha quantos homens vieram conversar. 3.000 falaram assim, porque sabia que o Sansão, ele era o que, pessoal? Diferente, ele tinha uma força. Aí o Sansão falou assim: não tem problema, vocês não vão me matar? Se vocês prometerem não me matar, não tem problema não, pode me amarrar e me entrega. Só que ele estava confiando em quê, pessoal? No Espírito de Deus. Faz a diferença ou não faz você ter o Espírito do Senhor? E aí, o que nós estamos aprendendo? Pastor, então, meus olhos estão se abrindo, eu não tenho que ficar correndo atrás da benção A, da benção B, da benção C, eu não tenho que ficar procurando isso, eu tenho que procurar o quê? Ser cheio do Espírito Santo, porque se eu sou cheio, eu tenho poder, eu tenho força para resolver questões, para colocar o inimigo no lugar dele, que é debaixo dos meus pés, para arrancar da minha vida aquilo que não é de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aí o que fez o Sansão? Pode me amarrar. Aí amarraram ele, amarraram e deixaram no local combinado. Filisteus, está aí, o homem que botou fogo na terra de vocês está aí. Aí a gente leu aqui, veio jubilando, veio alegrando, fazendo festa. Foi o Sansão, agora pegamos ele. Vieram 1.000 homens. Só que quando os homens chegaram perto de Sansão, a Bíblia fala que o Espírito de Deus veio sobre ele, para ele resolver esse problema. Você tem que crer nisso. Quando ele sentiu o Espírito Santo agir, ele sentiu uma força, quebrou todas aquelas amarras, pegou um pedaço de osso da boca de um jumento e foi para cima dos 1.000 homens, e venceu os 1.000 homens, pessoal. Pastor, isso é coisa de filme, isso é história de filme, isso não é real não, é real. É um milagre ou não é? Mas por quê? Porque existia a presença do Espírito de Deus. Só que a nossa luta hoje não é física, é espiritual. Mas espiritualmente o Satanás, ele faz o quê? Ele procura amarrar a gente, sim ou não? Procura nos enganar. Só que se você está cheio do Espírito Santo, ele não consegue te amarrar, você não consegue ficar preso, você não é mais escravizado. Sansão recebeu força. Davi
também recebeu o Espírito de Deus e foi um homem abençoado. Daquele dia em diante, meu irmão, foi um vencedor. Toda batalha que Davi entrou, toda luta que ele lutou, ele perdeu alguma? Nunca. Venceu todas. E quando ele vacilou, olha o segredo, quando ele caiu, porque o homem falha, só que não tem que olhar para as falhas do homem. Ele caiu, mas se levantou. Amém, pessoal? E tudo que está no Salmo 51 que ele publicou, o que ele não queria perder? Ele podia perder o trono, ele podia perder o cargo, ele podia perder riqueza, ele podia perder o poder, né, do homem, mas ele não queria perder o quê? Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha, meu irmão, que homem inteligente. Ele entendeu. O que ele entendeu? Se eu sou o que sou, se eu estou vencendo, se eu estou triunfando, é por causa do Espírito de Deus que está sobre mim. Isso aqui é um alerta para a gente. Eu quero vencer, quero me destacar, eu quero ser essa pessoa que faz a diferença. Preciso ser cheio do Espírito Santo. Aí, meu irmão, nós vamos ter esse motor na nossa vida, que é forte, que não deixa a gente na mão. Se precisar vencer um problema gigante, opa, nós temos a força do Senhor, tem sabedoria, capacidade, e vai nos ajudar a superar, a passar por cima disso. Quem crê, diga graças a Deus. Você pode contar. Agora, se não tem o Espírito de Deus, não dá, pastor, é difícil. Aí nós vamos ser aqueles crentes, pessoal, religiosos, cheio de brecha. Tem crente que está cheio de brecha, irmão, se ofende fácil. Falei aqui na sexta-feira, qualquer coisinha já o coração já fica magoado, não pode ouvir nada, né? Não pode chamar atenção, não gostei, não sei o que, para o bem da pessoa, não gosta, né? Pô, não pode enfrentar uma luta, aí pastor, olha a luta, mas tem luta mesmo, você está no mundo. Jesus falou, no mundo vai ter o que, gente? Aflição. Não é para perder a paz, não é para baixar a cabeça, não, é para você falar, Senhor, e agora eu conto contigo. O Senhor é um motor forte, não vai me deixar na mão, não. Esse motor não vai engasgar, não vai falhar na hora que eu mais preciso, não, vai me jogar para frente, para cima, para avançar, para superar. E isso, meu irmão, é o Espírito Santo que faz. Quem crê, diga glória a Deus. Tem gente que está cheio de brecha, está dormindo espiritualmente. Falei aqui domingo passado do Pedro. Nós falamos do Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo, e falamos do Pedro depois, cheio do Espírito Santo. Quem era o Pedro antes do Espírito Santo? Vivia dando problema lá, pessoal. Questionava, não obedecia. Jesus falou, né? A gente falou na sexta-feira aqui. Jesus chamou os discípulos, gente, eu estou sentindo muita tristeza, muita angústia, preciso orar. Estou sentindo, está chegando a hora. Olha Jesus, se Jesus precisou orar, imagina a gente. Aí ele chama lá os discípulos e chama à parte o Pedro, Tiago e João para orar com ele. Ele falou, Pedro, conduz aí, fica com eles, entra na oração que eu vou ali orar. Quando ele voltou, quem estava dormindo? Pedro. Não obedecia, pessoal, olha aí. Mas porque ele não tinha o quê? O Espírito Santo. Então ele não tinha força. Orava, a Bíblia fala que os olhos dele estavam pesados. Eles não conseguiam, pessoal. O Pedro era como um carro sem motor. O Pedro era como um carro com motor com defeito. Questionava, né? No lava-pés. Todos os discípulos deixou Jesus lavar os pés. O que o Pedro fez? Não, o meu não vai lavar não. Olha aí. Aí Jesus falou, não vou lavar? Tá bom, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí o Pedro, tá bom, vai, lava tudo então. Mas o Pedro estava sempre ali, questionando. Depois Jesus falou, gente, vai ser necessário eu padecer, eu vou precisar até morrer, mas fica tranquilo, que no terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí lá veio o Pedro, de novo. Mas esse é o Pedro vazio, esse é o Pedro com motor fraco, né? Sem o Espírito Santo. Aí o Pedro falou, não, de jeito nenhum, não vou deixar ninguém encostar, né, a mão no Senhor, vou te defender. Jesus teve até falar o quê? Para trás de mim, Satanás. Olha só, pessoal, esse era o Pedro antes. Só que lá no capítulo 2 de Atos, mostra o quê? Que todos na casa foram cheios do Espírito Santo, inclusive o Pedro. E agora nós vamos ver um Pedro diferente, um Pedro centrado. Nós vamos ver um Pedro equilibrado, um Pedro produzindo frutos diferente. Por quê? Porque agora ele tinha um motor diferente, foi trocado o motor, entende isso? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Saiu um motor defeituoso, que deixava ele na mão, que fazia, né, quando veio o soldado, ele tentou lá
defender Jesus, rasgou a orelha do homem lá, tudo, Jesus reprovou ele. Agora não, agora entrou o motor forte, o Espírito Santo, amém pessoal? E os primeiros convertidos, quem que deu essa mensagem? Pedro. Não é possível, pastor, foi, pregamos aqui semana passada, com a mensagem que o Pedro entregou, quase 3 mil homens se converteram. Os homens procuraram o Pedro, o que a gente tem que fazer? Ele falou, tem que se batizar, primeiro se arrepender dos pecados, depois se batizar e depois ser cheio do Espírito Santo. O Pedro falando sobre o Espírito Santo. E a Bíblia fala então que quase 3 mil homens se batizaram, se converteram e se renderam ao Senhor. Olha a diferença, mas também trocou o motor. Mudou, agora é outra visão, agora é uma força diferente sobre ele. Diga glória a Deus. Mas o que vai ficar mesmo hoje aqui, para a gente aprender a sempre ter o Espírito Santo. Quem aqui quer sempre ter o Espírito Santo na vida? Pastor, não quero perder, igual o Davi falou, não retires de mim o teu Espírito Santo. Como é que a gente atrai? É só pedir? Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito. Não, olha o que nós temos que fazer. Atos capítulo 5, versículo 32. Atos dos Apóstolos 5, 32. Vou ler com vocês e vamos para a oração em nome de Jesus. Atos 5, 32. Então, se você quer receber esse motor forte no seu interior, você vai precisar seguir essa recomendação que o Pedro que deu, tá? E o Pedro tem propriedade para falar, porque ele era uma pessoa antes e depois, né, de ser cheio do Espírito Santo, agora com esse motor forte no seu interior, ele é um outro homem. Então ele deu um conselho, ele deu orientações. O que ele disse? Vamos ver aqui, ó. Versículo 32, amém, gente? Amém, povo de Deus? Olha aí, ó. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também quem? O Espírito Santo. Agora preste atenção, o Espírito Santo que Deus deu para qualquer um? Deu para qualquer um? Deu para quem? Deu àqueles que lhe obedecem. É qualquer um então que pode ser cheio do Espírito Santo? Não, tem que ter uma vida de quê? Obediência. Obedecer o quê? O que você já aprendeu a obedecer. Você já aprendeu muita coisa que agrada a Deus. Você já aprendeu que deve liberar o perdão, como Cristo nos perdoou. Aí você não perdoa, não está obedecendo. O Espírito Santo não tem liberdade, ele não pode operar. Então essa pessoa fica fraca, não tem esse motor forte. Ela até consegue uma coisa aqui, uma coisa ali, mas vai ter luta na vida dela que só com o Espírito Santo que ela vai superar. Porque ele acalma a gente, ele ajuda a gente a administrar, dá visão, dá sabedoria, é o ajudador, pessoal. Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso consolador. Quem crê, diga glória a Deus. Então, obedeça o que você já aprendeu. É o que você já aprendeu. Se cuida de fazer o que você já aprendeu. Você sabe o que agrada a Deus, sabe ou não sabe? Você sabe o que é certo e sabe o que é errado, sabe ou não sabe? Quem sabe aqui, diga amém. Faz o que você já aprendeu. E tudo que vier de novo, tudo que for revelado para você, coisas novas, que você fala, olha, isso aqui eu não sabia. Hoje uma irmã, fiquei até feliz, ela falou, pastor, eu estou acompanhando, né, os cultos, ela não pode estar na igreja constantemente, estou acompanhando, eu falo assim, ó, eu já tenho tempo no evangelho, mas olha, eu quero falar uma coisa, viu? Nesses dias o meu entendimento está abrindo muito, eu estou entendendo muito a palavra de Deus, coisas que antes eu já li, eu já ouvi a história, não entendi, agora está clareando. Eu falei, glória a Deus, porque se você entende, é igual você pedir para uma pessoa uma orientação, olha, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Aí a pessoa explica, mas você não entende o que ela falou, entra aqui, sai ali, vira aqui, acolá, você não entendeu. Se eu não entendi, eu vou chegar onde eu quero? Não. Mas se você entender, a pessoa explica direitinho para você, ó, você faz assim, entra ali, vira aqui, daqui duas ruas entra ali, você entendeu? Eu entendi. Então ela vai fazer e vai chegar. Falei, irmã, que bom. E ela está, né,
desenvolvendo, está aprendendo a colocar a palavra em prática, e os frutos estão aparecendo. Mas por quê? Aonde há obediência, há bênção. Aonde há obediência, ali há liberdade para o Espírito do Senhor operar na sua vida. Então trata do que, irmão? A coisa mais importante, não fica focando, eu quero isso, Deus abre aquela porta. Isso é consequência, pessoal. Isso é consequência, não precisa nem pedir não. Isso aí Deus sabe que você precisa. Qual é o pai que não sabe o que o filho precisa? Sabe. Deus também conhece as nossas necessidades. Nossa preocupação é o quê? Vamos obedecer. Segue esse conselho do Pedro. Ele diz que o Espírito Santo só é dado para quem? Não é para qualquer um não, só para aqueles que obedecem a Deus. Se você obedecer a Deus, ali na sua vida, o Espírito de Deus tem liberdade. E aí você tem esse motor forte, que não vai te deixar na mão. Você não vai ficar para trás. Se tiver obstáculo muito grande para superar, você vai conseguir avançar, passar por cima, porque o Espírito Santo é o teu ajudador. Amém? Que eu espero que Deus fale mais ao seu coração e te ajude em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga a glória a Deus. Vamos fazer a oração. Curve sua cabeça, feche seus olhos, põe a mão no seu coração e louve ao Senhor. Pai, muito obrigado, meu Deus, por esta palavra, que, meu Deus, amplia a nossa visão espiritual, que nos capacita, Senhor, que nos ajuda, meu Pai, a perceber, meu Deus, o que é do Senhor e o que não é. Nós vimos aqui, Pai, desde o dia que Davi foi ungido, oh meu Deus, ali foi tudo diferente. Ele já era um homem que temia o Senhor, sim. Ele já era um homem fiel ao Senhor, sim. Mas os grandes milagres vieram depois dessa unção. Vimos também, meu Deus, que Sansão recebeu a tua força. E não era uma força comum, era a força que vem pelo Espírito Santo. E ele venceu aqueles homens todos que vieram para escravizar. Vimos, meu Deus, entendemos que o Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, ele questionava, ele queria fazer as coisas do seu jeito, ele não obedecia. O Senhor falou para ele: ore para não entrar em tentação. Ele foi dormir. O Pedro que negou até Jesus, olha só, era diferente. O motor, ou seja, a vida dele estava sem o Espírito Santo, não ia bem. Ele não conseguia atingir o alvo. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, aí mudou tudo. Aí ele recebeu esse motor forte, que é o Espírito Santo. Oh, meu irmão, não tem jeito. O jeito é esse, é ficar na fé. Não adianta ficar com mimimi, não adianta ficar lamentando, não adianta ficar questionando. Isso não adianta nada, não muda a vida de ninguém. O que nós temos que fazer é ser cheio do Espírito Santo, que daí você tem visão, você tem discernimento, você tem sabedoria, você tem capacidade, você vai ter dons espirituais, gente. Olha que maravilha, você vai produzir frutos importantíssimos. Você vai avançar, você não vai ficar estacionado na vida. A sua vida vai ser uma vida de realizações. Mas a gente precisa obedecer a palavra. Obedeça enquanto há tempo. Obedeça o Espírito do Senhor. Não diga que não dá, não diga que é difícil, não diga que não consegue. Tem que avançar. Pai, perdoa, Senhor. Somos às vezes inconstantes, às vezes somos tão incrédulos, meu Deus. Até oramos, mas não acreditamos. Até procuramos o Senhor, mas não confiamos, meu Deus, na Tua palavra. Ajude-nos. Precisamos dessa força. Precisamos desse motor forte que ajuda a gente a superar desafios na vida. O Senhor Jesus enfrentou a cruz, mas que desafio, hein, meus irmãos? Aquela morte na cruz era uma morte cruel, dolorida, era uma morte completamente triste, porque era torturado. A pessoa era pregada no madeiro e ficava ali exposta, sofrendo, não conseguia respirar. Que morte horrível. Jesus sabia, era muito difícil o que tinha pela frente, mas o Espírito de Deus estava ali com ele. O Espírito de Deus o ajudou. Ele foi orar. Oh, meu irmão, vai ter lutas na vida que a gente só através do Senhor para vencer. Senão a gente não vai aguentar. A
gente vai desistir. Mas o Senhor está falando conosco para que ninguém desista, para que ninguém pare. Ele sabe quem é você, Ele te chama pelo nome, mas Ele quer ver as nossas ações, Ele quer ver como que a gente está se portando. Lembra quando Jonas pregou para os ninivitas? Eles jejuaram, oraram, abandonaram as práticas erradas, se arrependeram, e a Bíblia diz: Deus viu as obras deles. Deus quer ver as suas obras, Deus quer ver você agindo. Cuida, meu irmão, da tua alma, cuida do teu coração, como diz a palavra, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Senhor, unge o teu povo, Senhor, batiza com o teu Espírito essa pessoa que não estava, meu Pai, conectada com o Senhor, que daqui para frente seja tudo diferente, que essa palavra seja resposta de oração, em nome do Senhor Jesus. Diga glórias a Deus, cante com fé. Toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, faz o teu querer, Espírito Santo. Peça com fé: toque em minha vida, toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito. Diga: Senhor meu Deus, esta palavra abriu os meus olhos e me abençoou, por isso eu te agradeço, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus, aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Você está abençoado, meu irmão. Você não vai ficar abençoado, você já está abençoado em nome de Jesus, tá bom? Pessoal de casa, encerramos aqui com vocês o nosso culto de domingo. Espero que você guarde essa palavra e que você seja cheio e cheia do Espírito Santo, tá bom? Lembrando que nós teremos cultos especiais essa semana. Amanhã nós teremos o nosso Congresso da Prosperidade às 8 da noite. Na quarta-feira vamos receber o pastor Hilton aqui, pastor Hilton Santos, às 7h30, vai ser especial. Sexta-feira da aliança dos 70 dias de oração e meditação da palavra, e domingo, 1º de novembro, consagração dos dizimistas do povo de Deus, tá bom? Um abraço, boa noite, boa semana para vocês, fiquem na paz. Vamos encerrar aplaudindo o Senhor Jesus, pessoal? Glória a Deus. Amém. Eu vou dar os recados para vocês aqui, eu vou abençoar o compromisso da obra de Deus, e depois